E hoje é dia de papo reto. Hoje eu vou conversar com a Elisângela Galendi, que é enfermeira, e a gente vai bater um papo tão legal. Se você tá pensando em entrar nessa área, chegou sua vez. Acompanha aí e não se esquece, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação e comenta. Vamos deixar esse canal grande. Vamos? Bora? Elisângela, que prazer receber você aqui, porque eu não sei se vocês sabem, mas quem me acompanha, e se não me acompanha, já deveria me acompanhar, a Elisângela é alguém da minha família. Então, assim, receber a Elisângela aqui para poder falar sobre a área dela é algo muito incrível, porque eu sempre admirei muito. Principalmente nesse período que a gente está vivendo aí, que o pessoal da área da saúde estão sendo os verdadeiros heróis disso tudo, é de grande valia, né? Sim, com certeza. E eu tô falando com o irmão, né? Uhum. Um irmão, um sobrinho. É verdade. Um meio filho. Um meio filho. A gente é da mesma família, só não consanguínea, mas é aquela família que a gente escolhe, isso é a parte mais importante. Então, Elisângela, eu queria saber, assim, quando começou essa história da enfermagem, assim? Como despertou isso em você? A área da saúde, pra mim, assim, sempre foi uma coisa que chamou muita atenção. Uhum. Aquelas coisas de quando você é criança, de brincar, de ser, vou ser Sim. médica, vou trabalhar com isso. Cuidar, né? De ver sangue, de ver um machucado Que querer mexer. Aquelas coisas que não é toda criança que tem, mas que algumas começam a ter. De ver o bichinho morto ali e falar, vamos ver como que é dentro, vamos ver como né? que é, vamos mexer, né? E eu sempre tive, né? Uhum. E eu comecei na área da saúde bem de baixo mesmo. Primeiro eu fiz auxiliar de enfermagem, né? Certo. Que é o básico, né? O primeiro curso que a gente tem na área da enfermagem. Depois fiz o técnico e depois eu fui fazer a faculdade. Uhum. Que pra mim foi uma experiência muito positiva, né? Porque eu digo que eu aprendi um pouco de tudo. E hoje estou exercendo como enfermeira, né? E principalmente na área da obstetrícia, que é a área que eu trabalho hoje e que é a área que eu mais me identifiquei, porque eu acho que é uma área da saúde que a gente consegue trabalhar não diretamente com a doença. Sim. Tem sim, né? Tem os grandes agravos da gestação. Tem os riscos, tem né? os riscos, Uhum. tem a parte triste, né? Que a gente vivencia diariamente. Mas você está trabalhando com a vida, né? Sim. Você tá trabalhando Trazer a vida, né? Isso É a coisa mais trazer incrível. a vida. E assim, existe esse passo mesmo para quem pretende ir para a área da enfermagem. É ideal que a pessoa comece fazendo o auxiliar, o técnico, para daí ir para a faculdade, né? Como foi o seu caso. Sim, hoje em dia, já não existe mais a formação de auxiliar de enfermagem. Certo. Hoje nós somos obrigatoriamente a fazer o técnico, Uhum. que consiste num curso de 2 anos, né? Que o auxiliar era 1 ano e o técnico mais 1 ano. Hoje ficou uma coisa só. E o que diferencia, assim, do técnico pro enfermeiro mesmo? O enfermeiro ele acaba sendo responsável dentro de uma área em determinado setor do hospital. Certo. Né? Então eu tenho uma equipe que trabalha comigo, uma equipe de técnico e eu sou responsável por aquela equipe. Uhum. Organizar o funcionamento do dia a dia, além de alguns procedimentos que só o enfermeiro pode fazer dentro da área da saúde, né? Como uma sondagem vesical, uma coleta de gasometria, são algo muito específico do enfermeiro certo. hoje, né? Precisa ter esse conhecimento para conseguir fazer esse processo. Precisa ter esse conhecimento. Não digo assim, que nem às vezes eu falo, né? Eu costumo dizer lá onde eu trabalho, que eu aprendo muito com os técnicos. Uhum. Uma, porque eles são mais velhos no setor do que eu, Sim. né? Têm uma experiência. E há algum tempo atrás, a enfermagem não tinha nenhum curso, né? Eram aquelas pessoas que gostavam disso e cuidavam, uhum. né? Hoje, graças a Deus, tem toda uma formação científica que faz a diferença, né? Mas, então acabou ficando assim, algumas coisas específicas da enfermagem, mas que há algum tempo atrás também os técnicos podiam fazer, né? Sim. Deixou de ser uma área amadora, né? Porque antes o enfermeiro era simplesmente aquela pessoa que gostava de cuidar de pessoas. Sim, sim. Ponto. Então, sabia fazer um curativo, sabia dar uma medicação, era enfermeiro. E aí profissionalizou a área, como aconteceram com muitas outras áreas aí. Então, assim, a enfermagem é uma das que foi profissionalizada. Porque antigamente, por exemplo, um mecânico, ele não precisava estudar para ser mecânico. Não, ele bastava gostar, fuçava lá, pegava o fuscão do pai, desmontava e montava inteiro e deu certo, é mecânico. E o enfermeiro era muito parecido com isso. E o que eu falo para as pessoas é a mesma coisa. Eu hoje, na minha posição de coach, às vezes as pessoas acabam confundindo muito, o coach faz terapia, o coach consulta. E aí eu falo, não, cada coisa na sua área. Né? O coach, ele faz um desenvolvimento de pessoas, mas quem consulta e quem faz terapia é psicólogo, é terapeuta. Sim.
E é a mesma coisa do que o enfermeiro. Então, um processo que um técnico vai fazer, que é como se fosse um auxiliar, né, do enfermeiro, não é um processo que o enfermeiro faz, certo? Sim. Então, muito bom. E assim, nessa história de trazer as pessoas à vida, tipo, dos bebês e tal, como é que move? O quanto isso é emocionante, o quanto trazer isso, o quanto ver a mãe, né, o bebê e tudo. É uma experiência muito linda, né? Eu trabalho assim no setor que a gente prepara elas para subirem para a maternidade. Mas assim, vira e mexe eu tô correndo que nem uma doida com a maca, porque a médica grita, tá total, quer dizer, tá nascendo. Quando tá total, tá nascendo. Pega a maca, põe a gestante e sobe. corre! Depois que você vai preencher ficha e tudo mais, porque não tem mais tempo, né? É subir para ganhar. E a gente brinca assim, às vezes eu até brinco lá no serviço, falo, gente, vamos correr, porque eu não quero que nasça aqui, porque é um pronto-socorro. Exatamente. Né? Então não é o ideal nascer ali embaixo. Então a gente quer chegar na maternidade, a gente corre o tempo todo. É total, corre. Quando a médica grita, pode correr. Já teve alguma história louca assim disso? Tipo, sei lá, uma mãe que de repente foi ganhar e aí achou que era 1 e era 2? Porque a gente ouve todas essas histórias, né? Mãe que não sabia que estava grávida e quando já chegou estava em trabalho de parto. Eu já atendi uma que ela chegou me questionando de dor na barriga. Minha barriga dói. Tá gestante? Eu não menstruo há 2 anos. Oi? Aí eu falei, tudo bem. Mas já tá errado aí, né? Porque se não tem um ciclo, já tá errado. Mas você sabe se você tá gestante? Eu não sei. Mas a barriga é idêntica de uma grávida. Você olhava assim, pra começar, eu nem perguntei se ela estava gestante. Eu perguntei quanto tempo de gestação você tem. Aí ela que era uma coisa meio óbvia, né? Ela falou pra mim que não sabia. Eu falei, não sabia que estava grávida. Nossa. Resumindo, levei ela para o consultório, ela estava dando à luz. Nossa. Ela já estava com 6 centímetros de dilatação, trabalho de parto e andamento. Por isso que estava com dor. Por isso que estava com dor, a dor dela era de contração. Sim. A mãe dela quase teve um troço na recepção, porque não sabia que a filha estava grávida, né? Meu Deus do céu. Aí subiu, só fez um ultrassom assim, muito correndo, só para saber se estava tudo bem com o bebê e foi pra ganhar. E aí é aquela loucura, né? Porque você imagina, essa mãe que foi ganhar, mas aí não tem um enxoval, não tem quarto, não tem pré-natal. Não tem nada. Você não tem nada. A avó da criança ficava assim, meu Deus, o que eu vou fazer? Eu não tenho nada em casa, não tenho uma roupinha, não tenho uma fralda, não tenho... Começar do zero. Então é muito engraçado, porque hoje se a gente for pensar, a gente vive em um momento onde as pessoas falam muito da dor, né? Sim. Então, quando a gente fala da área da saúde, a gente sempre liga muito as pessoas à doença, mas tem coisas lindas. Na verdade, tudo é lindo, porque a doença tem a cura, o que é uma coisa linda também. Mas tem áreas lindas dentro da área da saúde. Né? E escolher essa área como uma área de paixão mesmo, né? De vocação, é muito bonito, porque é auxiliar as pessoas a ter um dos momentos mais lindos. Como todo mundo diz aí, se você que está me assistindo e é grávida, deve saber bem o que eu estou falando, que está gerando um milagre, né? Sim. Tem tudo ali acontecendo, então quando nasce. Mas, e já teve alguma situação muito complicada do tipo acompanhar e essa criança nascer e vir a óbito e ter que acompanhar essa mãe depois? Já teve sim, inclusive há poucos dias atrás, uma mãe chegou com 40 semanas no final da gestação. Porém ela é diabética, uma pessoa muito simples, né? E ela só falou assim pra mim, o bebê ele não mexe há 2 dias. Meu Deus. Né? Mas até então, no final da gestação, a barriga já está pequena, o espaço é pequeno. Não mexer é meio comum, né? Diminuiu, né, o movimento fetal e tudo mais. Aí foi pro consultório, o médico tentou escutar o coraçãozinho e não conseguiu. Aí vem pra gente fazer um exame que a gente chama de cardiotoco, né? Que é tipo um eletro do coração do bebê. Também não conseguimos. Aí vai pro ultrassom e aí foi constatado mesmo o óbito fetal. Infelizmente, isso é uma coisa que acontece com muita frequência. E que a gente vê, mexe com toda a equipe. Sim. Né? Mexe porque o desespero daquele pai, daquela mãe é muito grande, né? E ao mesmo tempo parece que eles não querem acreditar que isso está acontecendo, né? Eles falam, mas olha, o quarto está pronto, eu já pintei tudo de rosinha, já está tudo pronto e o feto veio óbito. E é uma coisa que não tem muita explicação. Sim. Né? Por que isso acontece, né? Mas que acontece com uma certa frequência. Isso é difícil. Tanto esse lado é difícil, né? Como você também lidar com aquela mãe que não quer aquela gestação.
Sim, que tem Então, isso também. por algum motivo ou outro, ela interrompeu aquela gestação, né? Que eu acho que a gente nunca deve julgar. Sim. Porque eu acho que Quem o somos ser nós, né? humano faz isso num momento também de muito desespero. Sim, exatamente. Vezes, né? E é difícil também. É difícil lidar, porque você vê que a pessoa correu risco de vida, né? Ela provocou algo que para o organismo dela é invasivo, né? E ao mesmo tempo ela teve que ir para lá e tem que passar por todo esse sofrimento também. E por isso que a gente tem visto, até acompanha algumas vezes em rede social, a quantidade de suicídios dentro dos profissionais da saúde, né? Que o que acontece, as pessoas às vezes elas não têm preparo emocional para lidar com essas situações. Então, quando a gente fala assim, que de repente quem está assistindo a gente, Elisângela, tem um sonho da enfermagem, né? Sim. Muita gente tem esse sonho, vive esse sonho. Inclusive, é o que vai estar no título desse vídeo, né? A gente está tendo um papo de enfermagem. Só que a pessoa precisa entender que a questão do preparo emocional para isso é tão importante quanto o conhecimento técnico. Porque você vai lidar com situações de muita complexidade, tudo muito difícil, e se a pessoa não se preparar psicologicamente para isso, ela acaba sendo mais uma das pessoas que vão somar na estatística de profissionais da saúde depressivos. Sim, com certeza. O que é um risco. E como é que faz, assim, para se organizar, para não se abalar tão emocionalmente, assim, com isso? É possível? Olha, eu tento muito separar ambiente de serviço e ambiente fora do serviço, né? Porque eu acho assim, eu sofro quando eu vejo esses acontecimentos tristes, né? Sim. A gente sente de ver o outro sofrendo, a gente não quer isso, né? Mas ao mesmo tempo eu tento me manter firme, né? E ver o que eu posso fazer. Sim. Em determinada situação. Nesse momento, o único que eu posso fazer é, sei lá, dar um abraço, dar uma palavra, e fora isso não está no meu alcance. Eu não vou resolver essa dor, essa perda, né? Então eu vou rezar, né? Eu vou confiar essa pessoa nas mãos daquele que é maior, que pode fazer algo por ela, né? Exatamente. É isso que se eu apegar faço. à fé é muito importante. Se apegar né? à fé. Porque nessa hora é só Deus para dar um consolo, para dar uma força. Eu não digo consolo, mas a força para passar. Né? Para superar. Para superar. Como a gente vê tantas mães que perdem seus filhos e estão aí, continuam, né? Por quê? Porque encontraram uma força maior que as fizeram continuar caminhando. Né? Porque até isso que você tocou é muito importante, das mães que de repente optam por encerrar essa gestação. Deve ser muito dolorido, né? Eu não sou mulher, não tenho útero, não engravido, e não sei o quanto isso deve doer, mas de repente alguém que está assistindo a gente deve saber o quanto isso dói, ou quantas vezes elas já tiveram vontade de fazer isso. E fazer isso é um ato de desespero, mas eu acredito que seja um momento onde já esteja no extremo da sua depressão, né, da sua entrega, da desistência disso. Então, confiar em um profissional de saúde sempre é um grande diferencial. Né? Então, você poder conversar com ele, você poder desabafar, e eu acredito que você, nessa posição, às vezes se vê muito na situação do psicólogo, como eu citei no começo, né? Sim. Do ouvir essa mãe, do compreender o que está acontecendo, do tentar orientar de alguma forma, por mais que não seja a sua área, mas querendo ou não, a gente está ali, né? Todo mundo é humano, a gente vai querer o melhor para aquelas pessoas, independente se você conheça ela ou não. Então, as pessoas normalmente te procuram para além do assunto referente à enfermagem, assim, elas querem desabafar, elas querem contar? Querem. Né? Quando elas vêm com um quadro já de aborto, né? Elas não querem só passar ali para fazer um acompanhamento, para ver como tá, né? Elas querem que nem que você fale, olha, tudo vai dar certo, né? Tudo vai passar. Você é nova, você pode tentar novamente, fica tranquila. São coisas simples, né? Porque, querendo ou não, a rotina de um pronto-socorro ela acaba sendo muito corrida. Então você não consegue dar. Às vezes eu falo assim, nossa, como eu queria ter tempo de, ali na triagem, onde eu trio elas, ter mais um tempinho só para escutar mais alguma coisa, nem que seja para, sabe? Um pequeno desabafo, né? Um pequeno desabafo. Porque até a gente não citou isso no começo da entrevista, mas a Elisângela trabalha num hospital público. Então, os casos normalmente são de alta complexidade e são casos a gente está falando de pessoas muito simples. Muitas vezes que não têm condições de desenvolver nada além daquilo, não tem condições às vezes de procurar uma ajuda de um psicólogo, de um terapeuta, de tentar entender
o porquê que essa gestação foi perdida, porque tentou, quis engravidar muito e aí de repente não foi para frente. Então, por isso talvez é tão importante humanizar o processo do enfermeiro, né? O enfermeiro ele precisa ser humano, ele tem que esquecer muitas vezes a história do profissional, deixar um pouquinho o jaleco de lado e ser um pouco humano, né? Saber falar sobre Deus, sobre o que a pessoa acredita, saber entender a fé do outro também, porque hoje a gente está falando para milhões de pessoas, então a gente não sabe quem são essas pessoas, a gente não sabe o Deus de cada um, mas a gente fala muito sobre a questão de fé, até para quem não tem, né? Até para quem é ateu está assistindo esse vídeo, mas às vezes a pessoa tem fé em si mesma e é muito importante que as pessoas entendam que num momento de dor é um momento da gente também se reencontrar, se reconectar. Então, hoje é interessante porque hoje eu tô gravando só com profissionais da saúde, assim, esses vídeos vão ser soltados em momentos diferentes, mas hoje eu tirei um dia para conversar com os profissionais da saúde e a gente vai percebendo o quanto difere em determinadas áreas a forma como isso é abordado. Então, quando uma pessoa, por exemplo, eu vou conversar com uma dermatologista que é focada na área estética, então a conversa já é muito diferente, mas existe dor ali também, porque a pessoa que procura, ela quer mudar alguma coisa que incomoda, que machuca, então ela quer conversar antes. E com o enfermeiro não é diferente, porque você está ali, lidando com uma triagem, aferindo uma pressão, que às vezes a pessoa está com a pressão alterada e você tem que saber a forma como orientar para que aquilo não piore. Então assim, eu até tenho uma história engraçadíssima disso, porque eu fui fazer uma pequena cirurgia há pouco tempo, e quando normalmente minha pressão é meio louca, né? E aí eu fui aferir a pressão e minha pressão deu muito alta e eu não pude ir para o centro cirúrgico. Então a enfermeira que estava, né, aferindo na hora, ela falou, olha, em primeiro lugar, você precisa se acalmar. Só que se eu for ficar te falando isso, você não vai se acalmar, você vai ficar ainda mais nervoso e sua pressão não vai regular e você não vai conseguir operar. E aí ela falou, então, vamos fazer o seguinte, vamos tomar um chá? Ela foi comigo até o lugar e a gente tomou um chá conversando até a minha pressão regular e eu poder entrar no centro cirúrgico. Então assim, nem todo mundo dispõe desse tempo, obviamente, mas ela naquele momento conseguiu encaixar porque entendia que existia uma fila de pequenas cirurgias a serem feitas, então eu não poderia demorar tanto assim para poder esperar minha pressão regular e tudo para conseguir entrar, porque, querendo ou não, o médico estava esperando, né? Então ele estava esperando para dar início àquela cirurgia, estava com hora marcada e ela era responsabilidade dela me preparar. Então, humanizar esse processo é muito importante. Foi muito engraçado porque eu tive que usar um avental cirúrgico e tirar toda a roupa. E aí ela falou, você tem problemas com isso? Eu falei, eu tenho problema zero com isso. Né? Eu não tenho problemas nenhum com essa história do pudor, de tirar a roupa e tal, eu realmente não tenho. E aí ela falou, então a gente vai ficar mais relaxado ainda quando eu te mostrar isso. Quando ela me mostrou, era aquele avental com a parte de trás é completamente aberta. Aí eu falei, eu acho que só vai ficar muito legal quem me encontrar no corredor do hospital, com esse avental. Mas até aí pra mim, zero problemas. E aí acabou que minha pressão regulou e eu entrei a tempo da cirurgia ainda. Então, o preparo do profissional está muito além da questão técnica que a gente está falando, né? Igual você falou, poxa, eu queria ter mais alguns minutos enquanto eu estou triando para conseguir ouvir um desabafo, para ouvir de repente o quanto dói. Por quê? Porque isso é o preparo, é humanizar o processo. E isso serve para qualquer área. A gente está falando com uma enfermeira, mas você poderia estar falando com um pedreiro, que ele também precisa humanizar o processo dele, porque ele está entendendo o que ele está fazendo e ele tem que ouvir quem a gente está ali, que é o nosso principal interessado, que é o nosso cliente, que é o nosso paciente, que é a pessoa que a gente tem que atender bem e fazer o melhor por ela. Né? Eu trabalho há tantos anos com atendimento e eu falo para as pessoas, independente da hora, se você trabalha numa funerária, que é uma área super complicada para a gente lidar com a história do bom atendimento, só que você tem que ter um bom atendimento pertinente ao que está acontecendo naquele momento. Então você não vai chegar sorrindo, você não vai chegar brincando, mas você vai chegar dando todo o suporte que aquela família precisa para enfrentar aquele momento de dor. É a mesma coisa do que o enfermeiro, né? Sim, é a mesma coisa. Inclusive na nossa formação, né, acadêmica, é muito valorizado isso, a humanização dentro do atendimento. Exatamente. Porque a gente lida com, principalmente pessoas idosas, né, que vão todo dia, tem aqueles que vão todo dia no pronto-socorro. Adora, né? Adora. Eles têm um aparelhinho de décimo em casa, eles têm um aparelhinho de pressão, mas eles querem ir lá
medir. E se você pergunta para eles por quê? É porque você ficou 2 minutinhos conversando com ele. É somente isso. Pressão não está alterada, décimo não está alterado. É a atenção. Eles também, mas eles ficaram ali 2 minutinhos. Como que você está? Você pergunta como o senhor está? Ah, tô assim, assim, assim. Fiz isso. Pronto, é o suficiente, sabe? Para eles é o suficiente. Sim. Né? E isso faz a diferença, né? Às vezes eu vejo assim, né, onde eu trabalho mais, elas chegam tão nervosas porque vai ganhar neném, e é um momento de dor. A gente não pode negar isso, né? Para ganhar neném é um momento de dor. É uma dor que tem uma alegria muito grande por trás, que eu acho que isso faz a mulher superar a dor, mas elas estão com dor. E às vezes uma brincadeira, né? Com elas, daqui a pouquinho você vai ver. Aí eu às vezes eu brinco assim, você acha, ela fala assim, mas eu já não tô dormindo mais, pra não se preocupar não, porque daqui pra frente você vai dormir menos ainda. Pode se preparar. Pode se preparar, porque se você não dormia na gravidez daqui pra frente, menos ainda. Né? Mas tudo isso acaba relaxando, acaba ajudando, né? É toda essa história que a gente tá falando do humanizar. Do humanizar, né? Exatamente. E se você não fosse enfermeiro hoje, você estaria fazendo alguma outra coisa? Na área da saúde. Sempre, né? Ou, né, uma outra coisa que eu gosto muito, que é a costura também. É verdade. Inclusive, costura muito bem. Quem me acompanha aí no Instagram já viu. Aí, pra quem sabe, que eu sou do carnaval e sou mestre-sala, a Elisângela monta as minhas roupas de mestre-sala, inclusive. Faz isso muito bem. Então, se não fosse na área da enfermagem, né, na área médica, seria na área da moda, né? Da confecção, Que é muito bom, é muito bom você poder estar em casa, costurando, né? É uma coisa muito tradicional, né? Que as pessoas estão perdendo um pouco disso, inclusive. Sim. Mas ainda é uma arte, né? A alfaiataria é uma arte, a costura artesanal é uma arte, né? Você poder mandar fazer seu vestido, mandar fazer a sua camisa do jeito que você gosta, da forma como você quer, é bem importante. Muito bom! Elisângela, muito obrigado por esse papo, foi uma delícia. Eu tenho certeza que quem está assistindo aí, que de repente imagina que tem vontade de ir para a área da enfermagem, eu tenho certeza que agora vai, com certeza. Muito bom. Mas muito obrigado mesmo. E para você que está acompanhando, coloca aí embaixo, comenta aí embaixo que você assistiu até o final. Você quer ver mais? Quer que eu fale mais com a Elisângela aqui? É só você comentar que eu trago a Elisângela e a gente fala mais, né? Sim, com certeza. Então tá bom. E se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreve no canal, ativa aí embaixo o sininho de notificação e curte esse vídeo. Compartilha com seus amigos, mostra para todo mundo. Vamos fazer esse canal ficar grande de verdade. Beleza? Beleza. Elisângela, muito obrigado mais uma vez. Obrigada a você, Lucas. Para você que está assistindo, um beijo. Até a próxima. Abraço, Tchau.